E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: o robô chinês mostra uma evolução bem impressionante e já inicia o combate com robôs inteligentes. Além disso, veremos também a nova bateria nuclear da China que dura quase 5.000 anos. Para uma população cada vez mais envelhecida, criaram um robô sanitário que vai até o leito e se limpa sozinho. O primeiro drone biônico que voa e nada como uma ave marinha faz. E um hipercarro que desafia a gravidade e anda de cabeça para baixo. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E sim, tá frio pra caramba e eu tô com uma cobertinha aqui embaixo, revelando alguns bastidores. Você tava com saudade disso aqui, ó? Bora pro vídeo! O desenvolvimento de inteligência artificial embarcada em robôs humanoides está prestes a abandonar aqueles testes pacíficos de laboratório para entrarem nos ambientes mais brutais possíveis para essas máquinas bípedes. Uma arena de combate. A fabricante chinesa Unitree anunciou uma nova competição internacional onde androides inteligentes serão colocados frente a frente para lutar, cair, reagir e testar os limites físicos da robótica em tempo real. E não estamos falando aqui de pequenos robôs controlados remotamente, tá? São máquinas humanoides capazes de executar movimentos complexos e responder ao comportamento do adversário. O verdadeiro desafio nunca foi fazer um robô humanoide caminhar em linha reta ou transportar caixas dentro de uma fábrica. O verdadeiro problema começa quando forças imprevisíveis atingem o corpo do robô. Durante uma luta, por exemplo, cada golpe altera instantaneamente o centro de gravidade da máquina, obrigando seus sistemas a recalcular a postura, equilíbrio e o movimento, tudo isso em frações de segundos. E é justamente por isso que a arena pode funcionar como um dos testes de estresses mais extremos já criados para robôs bípedes. Para permanecer de pé, os robôs humanoides combinam autuadores de alta densidade de torque com sensores capazes de acompanhar os movimentos do adversário. Algoritmos de equilíbrio dinâmico realizam as correções contínuas nas pernas e nos pés, enquanto os sistemas de percepção calculam distância, trajetória e velocidade, tudo isso para decidir quando atacar, bloquear ou recuar. Cada impacto também testa a resistência das articulações, da estrutura e dos componentes eletrônicos protegidos dentro do chassi. Mas o resultado mais importante pode surgir depois dessas lutas. Cada queda, golpe mal calculado e recuperação bem-sucedida gera dados que podem ser utilizados para aperfeiçoamento dos novos modelos de controle e movimento. Dessa forma, o ringue deixa de ser apenas um espetáculo para o público humano e se transforma em um laboratório de alta intensidade, capaz de revelar falhas que dificilmente apareceriam em ambientes controlados. A nova arena da Unitree mostra que a evolução dos robôs humanoides também será construída através de seus próprios limites físicos. Ao aprender a resistir ao imprevisível, essas máquinas podem se tornar muito mais ágeis, robustas e preparadas para o mundo real. O silício agora entra no ringue e cada golpe pode ajudar a construir a próxima geração desses robôs inteligentes. E aí, será que a humanidade gosta tanto assim de violência? Antes tinha os gladiadores, hoje temos os MMA da vida, e agora daqui em diante será robôs lutando contra robôs, um destruindo o outro? Me responde aqui nos comentários, tá bom? Isso ajuda bastante o canal e também ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos para você. Novos vídeos que eu sempre estou postando aqui, tá bom? Clica aí e me ajuda com um comentário. Agora imagine uma bateria capaz de continuar produzindo eletricidade não por dias e nem por meses ou décadas, mas sim por milhares de anos. Um dispositivo que poderia alimentar sensores em regiões inacessíveis, equipamentos espaciais ou futuros implantes médicos como o Neuralink, por exemplo, por períodos muito superiores à própria vida humana. Aqui me lembrou aquela série The100, hein? Lembra aquele chip que usava na cabeça? Bem, cientistas chineses desenvolveram uma nova geração de bateria nuclear miniaturizada, que é baseada em carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. É fato que as baterias nucleares não são uma invenção recente. Já há algumas décadas, tecnologias semelhantes fornecem energia para missões espaciais, onde substituir ou recarregar uma bateria é simplesmente impossível.
Porém, o desafio sempre foi reduzir essas estruturas e aumentar a sua eficiência. Para superar essa barreira, pesquisadores chineses desenvolveram uma arquitetura que é compacta e que abandona a conversão tradicional de calor e captura diretamente a energia liberada pelo material radioativo. O segredo está em um transdutor de carbonito de silício. De forma semelhante ao funcionamento de uma célula solar, o semicondutor recebe as partículas emitidas pelo carbono 14 e converte parte dessa energia em corrente elétrica contínua. A nova arquitetura utiliza um empilhamento tridimensional que reduziu o volume necessário em 17% e aumentou a potência máxima em 2,6 vezes e diminuiu significativamente a quantidade de material radioativo em comparação com a geração anterior. Mas existe uma diferença fundamental entre duração e potência. O protótipo da bateria produz apenas 1,13 microwatts, que é energia insuficiente para, por exemplo, carregar um smartphone ou alimentar equipamentos de alto consumo. Sua verdadeira vantagem está em fornecer pequenas quantidades de eletricidade de forma contínua durante períodos extraordinariamente longos. É justamente essas características que abrem aplicações em sensores ambientais remotos, dispositivos espaciais e sistemas eletrônicos que precisam funcionar durante décadas sem nenhuma manutenção, como, por exemplo, um chip no cérebro. E no futuro, versões mais eficientes também poderão ampliar o uso dessa tecnologia em equipamentos médicos de baixíssimo consumo. Durante décadas, a indústria tentou fabricar hidrogênio limpo utilizando enormes quantidades de eletricidade, ou seja, a conta não fechava. Mas uma nova corrida energética está partindo de uma ideia completamente diferente. E se em vez de produzir esse combustível, nós pudéssemos simplesmente extraí-lo do subsolo? No Canadá, uma startup iniciou uma nova etapa de perfuração em busca do chamado hidrogênio natural, ou ouro branco chamado por alguns, que é um gás formado por processos geológicos e armazenado em estruturas subterrâneas. Que esse gás existe, os cientistas já sabiam. O problema sempre esteve em descobrir os reservatórios que são capazes de manter concentração, pressão e fluxo suficientes para poder justificar uma operação comercial, ou seja, que desse lucro para os caras. É justamente isso que a Max Power pretende testar, utilizando novos poços para transformar uma descoberta geológica que é promissora em um possível sistema contínuo de produção. O primeiro alvo está localizado no ápice de uma estrutura subterrânea que é mapeada por levantamentos geofísicos. Dados sísmicos permitiram reconstruir uma área de fechamento estrutural de aproximadamente 14 km², orientando a perfuração para uma região onde o gás pode ter se acumulado em maior concentração. Testes anteriores registraram teores de hidrogênio de até 28,6%, além também da presença de hélio, que é um recurso estratégico utilizado na medicina, na indústria de semicondutores e em diversas tecnologias avançadas. Se os resultados confirmarem um potencial, o Canadá pode abrir uma nova fonte de corrida pelo hidrogênio natural. Em vez de gastar enormes quantidades de energia para poder fabricar o combustível, a humanidade poderia agora explorar reservatórios produzidos pelos próprios processos geológicos aqui da Terra. O chamado ouro branco ainda precisa provar a sua escala, tá? Mas a corrida para encontrá-lo definitivamente já começou. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está, seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nômade lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nômade nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nômade está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu? Uma das tarefas mais íntimas e também delicadas do cuidado de idosos e pessoas com mobilidade reduzida pode estar prestes a ser transformada pela própria robótica. Em vez de obrigar um paciente a caminhar até um banheiro durante a madrugada ou depender constantemente de ajuda de um cuidador humano, uma empresa chinesa desenvolveu um sanitário robótico que é capaz de ir diretamente até o leito, realizar todo o processo de higiene e depois retornar sozinho para uma estação onde ele se limpa automaticamente. O problema que essa tecnologia tenta resolver vai muito além do conforto.
Deslocamentos até o banheiro representam sim o risco de quedas para idosos e pacientes com mobilidade limitada, além também de exigir esforço físico constante de familiares e profissionais de saúde. Apresentado pela Ioban em uma feira de cuidados para idosos em Xangai, o chamado Xioban transforma o banheiro tradicionalmente fixo em uma estrutura móvel sob demanda. Para funcionar dentro de quartos, o sistema precisou resolver um problema bem óbvio: os resíduos. Uma camada de espuma ajuda a conter os odores imediatamente, enquanto filtros internos de carvão ativado tratam o ar. Após o uso, um módulo integrado realiza a lavagem e a secagem do usuário, reduzindo assim a necessidade de assistência humana em uma das etapas mais sensíveis do cuidado diário. Depois, o robô carregador utiliza sensores de navegação para retornar automaticamente à sua estação. Ali, o conteúdo armazenado é descartado no sistema sanitário e o reservatório passa por um ciclo automatizado de limpeza e desinfecção, preparando a máquina para o próximo uso. Mais do que substituir um banheiro, o Xioban representa uma mudança bem importante na função dos robôs domésticos. Em uma sociedade que envelhece rapidamente e enfrenta a escassez de cuidadores humanos, essas máquinas podem assumir tarefas repetitivas e fisicamente desgastantes, e isso tudo sem retirar o ser humano daquilo que realmente importa, que é o cuidado, a companhia e a atenção. E por falar em atenção de robôs para humanos, e se essas máquinas de companhia ali do futuro abandonassem as rodas, as pernas mecânicas e até as hélices barulhentas para poder simplesmente flutuar pela nossa casa como pequenas criaturas vivas? Pesquisadores do Japão, em conjunto com os Estados Unidos, estão explorando uma nova classe de robôs macios sustentados por hélio. Essas são capazes de compartilhar o mesmo espaço que os seres humanos, sem os perigos normalmente associados às máquinas voadoras, ou seja, uma hélice cortando a cabeça de alguém por aí. Inspirados em personagens como a Sininho, chamado também de Tinkerbell, e um certo Pokémon aí, esses dispositivos podem se aproximar, tocar suavemente uma pessoa e até envolvê-la em uma espécie de abraço. Os drones convencionais nunca foram ideais para ambientes domésticos. Além do ruído constante dos motores, as suas hélices representam um risco para crianças, animais e também qualquer pessoa próxima. Para resolver esse problema, pesquisadores da Universidade de Keio, em parceria com o MIT, transferiram a sustentação para um envelope cheio de hélio. Como o gás mantém um robô no ar, pequenos sistemas de propulsão precisam apenas controlar a sua direção. O desafio está no peso, viu? 1 litro de hélio consegue sustentar aproximadamente 1 grama, obrigando assim os engenheiros a utilizarem estruturas bem leves. Microservos, baterias compactas e componentes serão reforçados com fibra de carbono por esse motivo. Parte do processamento também pode ser realizado externamente, reduzindo a quantidade de hardware embarcado. Mas o conceito mais interessante disso tudo aqui é a chamada segurança em conformidade. Em vez de depender apenas de sensores para poder evitar as colisões, o próprio corpo macio e inflável desse robô aí absorve os impactos. E é isso que permite interações físicas intencionais. Ele pode tocar suavemente o ombro de uma pessoa para poder chamar a sua atenção, além também de acompanhar os usuários pela casa ou atravessar escadas e obstáculos que são inacessíveis para os robôs sobre rodas. E aí, o que acha? Teria um robozinho desse aí rodando ou voando aí pela sua casa? E já que estamos falando de robôs voadores, vamos continuar aqui com os cientistas também do MIT e agora da EPFL, que desenvolveram um pequeno robô capaz de voar, mergulhar na água, nadar e depois decolar novamente usando o mesmo conjunto de asas. Pesando cerca de 250 gramas, a máquina tenta resolver um dos desafios mais difíceis da robótica, que é construir um único sistema de propulsão capaz de funcionar em 2 ambientes completamente diferentes. O problema está na física. A água é aproximadamente 800 vezes mais densa que o ar. Uma asa eficiente para voar pode sofrer forças enormes quando mergulhada, enquanto uma estrutura projetada para nadar normalmente é pesada demais para levantar voo. Em vez de criar 2 sistemas independentes, os pesquisadores desenvolveram asas flexíveis capazes de se adaptar passivamente a esses ambientes. Quando no ar, elas batem em alta frequência para poder gerar sustentação. Já debaixo de água, a própria resistência do líquido faz com que as asas se deformem, reduzindo o arrasto e a carga sobre os motores. O robô também foi projetado com flutuação próxima do equilíbrio, evitando assim gastar energia constantemente para subir ou afundar. Mas o maior desafio acontece na fronteira entre esses 2 mundos. Para sair da água, o robô precisa inclinar o corpo no ângulo correto e executar uma sequência rápida de batimentos que é capaz de romper a tensão da superfície. E em menos de 1 segundo, ele consegue abandonar o ambiente aquático e retornar ao voo. Construído com componentes relativamente acessíveis e peças fabricadas por impressão 3D, o projeto também pode abrir caminho para drones de baixo custo, capazes de monitorar rios, oceanos e regiões costeiras.
Ao copiar soluções que já são aperfeiçoadas pela natureza, a robótica começa a criar máquinas que não precisam escolher entre o céu e o oceano. Elas poderão dominar tudo isso aí, tá bom? Os dois mundos. E por falar em máquinas diferentes, e se um carro elétrico pudesse gerar tanta força contra o solo que, em teoria, seria capaz de andar de cabeça para baixo no teto de um túnel? A britânica McMurtry Automotive está levando esse conceito ao extremo com um hipercarro elétrico de aproximadamente 1,3 milhão de dólares que é capaz de gerar cerca de 2 toneladas de força aerodinâmica mesmo quando ele está completamente parado. Em vez de depender apenas de grandes asas e da velocidade do ar, ele utiliza poderosas ventoinhas para literalmente sugar o carro contra o asfalto. Nos carros de corrida, esses convencionais, o downforce aumenta conforme o veículo vai acelerando. Isso significa que, em baixas velocidades, as asas e os aerofólios produzem relativamente pouca força. O Sperling, como é chamado o carro, resolve esse problema de uma outra maneira. 2 ventoinhas elétricas que giram até 23 mil rotações por minuto retiram o ar de uma região selada sob o chassi, criando assim uma zona de baixa pressão. Saias móveis ajudam a vedar esse espaço contra o solo, transformando o fundo do carro em uma espécie de ventosa gigante. O resultado é uma força de aderência tão intensa que o veículo pode enfrentar curvas e frenagens que são próximas de 3Gs. É justamente essa capacidade de produzir o downforce independentemente da velocidade que alimenta a ideia de que, nas condições corretas, o carro poderia gerar força suficiente para sustentar o próprio peso, mesmo estando invertido dentro de um túnel. E potência também não falta, viu? 2 motores elétricos traseiros entregam quase 1000 cavalos, levando o pequeno monoposto do 0 a 96 km por hora em aproximadamente 1,5 segundos. Com apenas 100 unidades previstas para vendas, ele dificilmente será um carro comum nas ruas, mas a sua tecnologia mostra algo bem extraordinário. Quando a aerodinâmica deixa de depender apenas do vento, até a gravidade começa a parecer negociável, não é? Se gostou desse episódio, já deixa o seu like, confere a sua inscrição e clica em uma das 2 sugestões que estão na sua tela que a gente se vê no próximo. Isso ajuda bastante o canal quando você clica, tá? Valeu, eu te espero lá. Clica aí que estou te aguardando.